Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra e um grande privilégio para mim quando chega essa hora. E nós aqui ao redor da palavra, tendo comunhão, crescendo na fé, cada dia buscando pequenas mudanças e mudanças que resultarão na fé de arrebatamento. As principais mudanças que nós devemos buscar não é do ambiente. Veja, lá em Gênesis, Adão e Eva tinham um ambiente perfeito e o transformaram num lugar de tristeza, lúgubre, de morte, tempestade, trevas. Veja, então não é o ambiente que nós devemos mudar, é a nós mesmos. Veja, Paulo e Silas estavam num ambiente terrível. Veja, amarrado a um cepo, numa masmorra, um lugar escuro e úmido. Mas começaram a criar a atmosfera enquanto eles adoravam. Veja, um não sabia que o outro estava vivo. Quando um começou a cantar, o outro percebeu que havia mais alguém do seu lado. E começaram a conversar, logo viram que ambos estavam vivos. E começaram a louvar e adorar e começaram a criar uma atmosfera. Veja, disse o profeta que um dos fatores de transformações de nossa vida é o poder de criar atmosfera. Veja, e Deus opera nessa atmosfera e traz os resultados. Logo, os grilhões se soltaram, houve um grande terremoto, a prisão veio abaixo, porque eles sabiam que não importava o lugar, não importava o ambiente, Deus estava presente o tempo todo. Veja, Jonas, no interior da baleia, que ambiente horrível, cheiro de vômito, escuro, amarrado pelos pés e pelas mãos. Veja, não sabia nem aonde ele estava. Você fala em ambiente? Esse ambiente era terrível, mas ele não se importou com as circunstâncias. Ele criou uma atmosfera, ele estava em sua presença, ele começou a orar, porque ele sabia que lá no ventre daquele peixe havia oxigênio, e se ele respirava, é porque ele tinha vida, e se ele tinha vida, só há uma forma de vida, essa é Deus. Veja, então nós precisamos mudar nossa forma de pensar, e veja, e buscar as mudanças no homem interior, não no homem de fora. Carne e sangue não herdam o reino dos céus. Veja, é o homem de dentro que nasce de novo, é o homem de dentro que se fortalece a cada dia, é o homem de dentro que recebe a nova natureza, é o homem de dentro que carrega em sua genética, em sua genealogia, a sua origem celestial. É no homem de dentro que nós estamos assentados em lugares celestiais. É o homem de dentro que vive do sexto sentido, da fé. Sim, e é esse homem que está se alimentando da palavra falada. Veja, o grande fator de mudança de nossas vidas, como eu estava dizendo, não é mudar de ambiente, não é ter uma casa melhor, uma cidade melhor, um clima melhor. Isso não muda ninguém. O mundo tem tudo isso, estão cada vez mais selvagens, cada vez mais pervertidos, mais egoístas, mais longe de Deus. Civilização está contra Deus, a cultura está contra Deus, a escola está contra Deus, tudo isso que você chama de civilização está contra Deus, o mundo está contra Deus. Veja, então não é de ambiente que nós precisamos, nem de clima. O que nos transforma, veja, é a fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Milhões e milhões de pessoas ficarão fora do arrebatamento. A Virgem Nécia ficará fora do arrebatamento, porque ela não está prestando atenção à pregação. Por isso, clama o profeta, quem deu crédito à nossa pregação. Veja, o próprio apóstolo São Paulo, quando foi pregar aos Coríntios, em outras palavras, ele disse, olha, eu não tentei convencê-los, eu não busquei palavra de sabedoria, eu não quis ser alguém que pudesse convencer vocês de ser tratado como um Deus. Não, nada me propus saber, veja, a não ser Cristo e esse crucificado, para que a vossa fé se apoiasse no poder de Deus. E de onde vem o poder de Deus? Da palavra. Ele fez o mundo pela palavra falada, isso é Hebreus 11. E prega o profeta,
duas grandes mensagens no mesmo dia. A palavra falada é a semente original. Então, quando nós estamos numa congregação, ouvindo a palavra, ou estamos lendo a mensagem, ou lendo a Bíblia, nós precisamos ter os nossos ouvidos espirituais bem abertos, para poder ouvir a palavra e recebê-la. Porque muitas pessoas buscam mudanças, mas elas não se concentram, elas não dão atenção, elas não recebem a palavra. O grande milagre em nossas vidas é ouvir a palavra, crer nela, aplicá-la e confiar de que Deus sustentará a sua palavra. Veja, nós temos um grande exemplo no livro de Mateus capítulo 8, e Jesus elogiou a fé desse centurião romano. Ele era um gentil, e o próprio Mombrana disse que essa seria a fé da igreja gentia aqui no tempo do fim. Veja, a autoridade da palavra, crer na autoridade da palavra. Ele nos dá uma lição. Veja, os judeus eram acostumados a impor as mãos, e a tocar, e a sentir, e assim por diante. Então chega um gentil, veja, e ali está o grande ensinamento que nós temos que prestar atenção. O que nos muda? O que nos transforma? Onde está o poder? Qual era o lema do profeta? Somente crer, tudo é possível. Onde é que está a chave? Sentar-se na audiência da igreja e não permitir que nada me atrapalhe. Por isso nós temos a ordem da igreja. Veja, usualmente com um caderno e uma caneta, ou então chegar em casa e ouvir outras vezes a mesma mensagem, porque o grande segredo é meditar naquela mensagem várias vezes, ler a mensagem várias vezes, ler a Bíblia várias vezes, até que caia na alma, até que o coração capte a revelação. Veja, por isso, todas as 7 cartas de Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça. Veja, o sentido mais precioso quando eu estou ouvindo a palavra numa pregação é os ouvidos. Claro, esses ouvidos naturais, mas há um ouvido espiritual. Há um ouvir no homem de dentro. Há um ouvir com a alma. Não com a mente, com a alma. Veja, e essa palavra cai na alma. Veja, e eu tenho que estar atento às mudanças na minha vida. Buscar essas mudanças. Logo, o meu exemplo vai influenciar outros. Porque Jesus disse: vocês são o sal da terra. Do que fala o sal? Influência. O poder da influência de um caráter cristão, de um comportamento cristão, de uma fé cristã, de uma adoração cristã, de uma atmosfera cristã. Veja. Então nós temos a história do centurião, que foi muito elogiada por Jesus. E entrando Jesus em Cafarnaum, Mateus 8, verso 5. Entrando em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Vamos lembrar, ele era um gentil. Veja, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico. Veja, uma enfermidade que impedia o homem de andar. E violentamente atormentado. Além de paralítico, certamente seu sistema nervoso abalado, fragilizado. Satanás se aproveitou dessa ocasião para atormentar ainda mais o homem com opressão, tristeza, ansiedade e assim por diante. Veja, e Jesus disse-lhe: eu irei. Agora veja, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Veja, esse fator é um poderoso fator de mudança. Eu não posso explicar como é que uma pessoa ouve o evangelho, crê nele e transformações são processadas. Não posso explicar. Mas o que eu posso dizer é: a fé remove montanhas. Tudo é possível, somente crer. Veja, pois também eu sou homem sob autoridade. Veja, ele conhecia o princípio da autoridade, de falar. Veja, a lei, ele conhecia a lei dos homens,
mas ele também conhecia a lei de Deus, que está acima da lei dos homens. E Jesus estava ali para estabelecer seu reino sobre o poder das trevas, o satanismo, a enfermidade, o mundanismo, assim por diante. Veja, pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse vai, e ele vai, a outro vem, ele vem. E ao meu criado faz isso, e ele o faz. Veja, agora veja, e maravilhou-se Jesus, veja, ouvindo isso, e disse aos que o seguiu, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, nós, os gentios, veja, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Qual é a grande lição? Fé para crer na autoridade da palavra que saiu da boca de Deus. Essa palavra está acima do relatório do médico, acima das condições físicas, espirituais, acima de toda circunstância, acima de tudo. Mas ela precisa encontrar um coração com fé. Olha o que disse Jesus, tanta fé. Então, qual é o fator de mudança em minha vida? Eu ter a graça de tomar a palavra sem duvidar, sem hibridá-la. Porque Jesus disse que quem tiver fé como um grão de mostarda, ou seja, o grão de mostarda é pequeno, mas você não pode misturá-lo com outra semente. Ele tem que ficar sozinho. Quando nós alcançamos uma fé dessa natureza, para não misturar com nada em nossa cabeça, nada do que nós vemos, nada do que sentimos, nada do que nossa memória possa apresentar, e crer no que está escrito, nós vamos alcançar as mudanças que nós queremos. Queremos ser transformados. Queremos ser mudados no nosso homem interior. Agora, qual a razão pela qual as pessoas não alcançam mudanças estando ouvindo a palavra? Elas têm fome, elas se alegram, elas saltam e vão na igreja, e o Espírito Santo está se movendo, elas se emocionam, mas 2 dias depois estão na velha moinha. Por quê? Porque era apenas algo intelectual. Logo vem alguém, traz um argumento, traz algum tipo de escândalo, traz algum tipo de interpretação, e tudo aquilo se dissolve e a pessoa não alcança resultados. Nós devemos focar em resultados. Está a minha vida sendo transformada? Com que velocidade? Às vezes nós não paramos para pensar a lentidão do que acontece na nossa vida. Tantos anos sentado no banco e poucas mudanças. A exemplo da arca, que ficou na casa de um certo homem por 20 anos. Ele era tão lento que não teve mudança nenhuma. O outro, Obed-edom, rápido, buscou mudanças. Veja, adorou, se portou com reverência, com humildade, creu. Em 3 meses, sua casa foi transformada para toda a vida. Porque ele soube estar em sua presença, criando a atmosfera, com humildade, com reverência, adorando, crendo. Porque não era só guardar uma caixa. A arca representava a presença de Deus. Ele tinha consciência. Ele prestou um culto racional. Ele respeitou. Os resultados apareceram. Então veja o que diz Jesus em Mateus 13, verso 13. Por que muitas pessoas não alcançam mudanças? Por isso eu lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, dizendo, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Que fator de mudança! Ter os olhos abertos, os ouvidos abertos, crer com o coração, e Deus sustenta a sua palavra e traz as mudanças.
Meu irmão, que Deus te abençoe, continue perseverando, afaste tudo da sua mente, tome a palavra, medite nela dia e noite, creia com o coração, não com o cérebro. Nunca diga eu entendi, diga eu creio. Porque pessoas que querem entender, logo eles não veem mudanças na vida e pensam que o evangelho não funciona. É para quem crê. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.